O Tribunal de Justiça, em parceria com uma faculdade aqui em Aracaju, tem realizado um projeto de sensibilização com homens agressores. A ideia é combater a violência doméstica ainda no início do ciclo de agressões. Eu fui conhecer esse projeto. Esse vídeo rodou o mundo e é uma lição para demonstrar que mesmo incitados à violência, desde a infância, no homem o que prospera é a simples e bela essência do amor. Mas que amor é esse que cresce, se transforma e que adquire naturalizações culturais que faz com que a violência contra a mulher seja considerada um sério problema de saúde pública no Brasil e no mundo? É o que nos explica a psicóloga Sabrina Duarte. Logo depois da agressão, o que é que costuma acontecer nos casos que a gente conhece? Esse homem volta e diz, olha, me perdoa, eu te amo, não vai ser mais, não vou fazer mais. E muitas vezes a gente, no senso comum, acredita, não, ele está mentindo, ele está falando em verdade. E não é, muitas vezes ele até está falando verdade, ele não quer que aquilo se repita por vezes. Ele não quer que aquilo aconteça novamente, né? Ele quer se comportar de outra forma, mas às vezes ele aprendeu a se comportar daquela forma agressiva e não consegue reverter a situação tão facilmente, não consegue sem uma ajuda externa. Apesar das explicações da psicóloga, no senso comum dessas discussões, o Brasil ainda se divide naqueles que apoiam culturalmente a violência e os que condenam sem dar chances de qualquer explicação. Basta ir às ruas de uma cidade brasileira e perguntar: o que você acha de homem que agride mulher? Eles são os verdadeiros, me desculpa a palavra, uns canalhas. Que homem que agride mulher, eles têm que ter a pena máxima possível. Porque agride sua mulher, agride sua companheira, ele esquece que ali é para uma vida. Eu acho que ele é um canalha, porque mulher não foi feita para ser machucada, né? E eu acho que assim, que tem que denunciar, ser denunciado. Porque se não denunciar, acostuma e fica apanhando a vida inteira. A minha opinião é que agressão nunca é legal, mas tem que se saber, cada caso é um caso. Eu lhe pergunto, quando a mulher agride o homem e o homem ele retorna com essa agressão, é realmente uma agressão ou é um retorno da agressão que ela fez? Estudos realizados com agressores conjugais parecem ser fundamentais para a compreensão desse tipo de violência tão frequente nos dias de hoje. É com esse olhar voltado para o agressor que a Coordenadoria da Mulher do Poder Judiciário de Sergipe, em parceria com a Faculdade Estácio, tem realizado um grupo de terapia com homens. De acordo com a coordenadora, a magistrada Isabela Sampaio, a ideia é ajudar na reinserção desses homens na sociedade. Esses homens são encaminhados pela justiça, normalmente como pena alternativa aplicada ao final do processo. Através desse encaminhamento, eles participam de grupos reflexivos com essa temática, conduzidos, esses grupos, por facilitadores com formação em psicologia, exatamente para tratar essa questão da violência. São 10 encontros, que eles participam. No caso do projeto que está em vigor para esse ano, a gente já teve 7 grupos encerrados, cada grupo com uma capacidade máxima de 14 homens. Então, para 2016, 7 grupos já encerrados, com 14 homens em cada um desses grupos. Os homens são encaminhados para essa dinâmica de grupo para que possam discutir aspectos que o levaram à agressão, além de ter um olhar que consiga extrair deles uma oportunidade de transformação. O coordenador do curso de Psicologia da Estácio, João Paulo Feitosa, explica a ideia do projeto. O projeto Viver Melhor surge como uma oportunidade para que esse autor de violência doméstica, no primeiro momento, seja acolhido. Parece um pouco estranho porque, veja, ele é autor de violência doméstica, ele está cometendo um crime. E o que está acontecendo com ele? Ele está sendo escutado? Exatamente essa é a questão. Porque através desse momento em que ele é escutado, ele abre o coração dele para colocar as angústias, os sentimentos que ele tem, e a partir desse momento é que a gente começa a levar ele a refletir a respeito do que aconteceu. Ele então sente a segurança
por estar colaborando com o processo, ele se sente pertencendo ao processo, que é o mais importante, ele se responsabiliza pelo ato concretamente e ele aprende coisas que vão ser extremamente importantes para o decorrer da vida dele. Entre tantos dados que tratam da violência doméstica, tem um que passa praticamente despercebido. É o que trata da violência verbal, emocional e psicológica. Uma pesquisa da Data Popular diz que 56% dos homens já agrediram suas mulheres. Essas agressões incluem xingamentos, humilhações e ameaças. O homem não reconhece esse tipo de agressão como uma violência tipificada na Lei Maria da Penha. Foi o que aconteceu com um dos participantes do grupo Viver Melhor da faculdade. Ela teve uma discussão com minha esposa, chegaram à via de fatos. No dia seguinte da confusão, eu saí para caminhar. Quando eu cheguei, tinha ovos quebrados na entrada do meu portão. Eu fui perguntar, ela falou que não foi. Aí começou a me xingar, esculambar de tudo que é nome. Aí eu perdi a paciência e falei que ia quebrar a cara dela. Só que não tinha conhecimento que uma simples ameaça cairia na Maria da Penha. Ao chegar na universidade para a participação do grupo, a reação do agressor é de que foi feita uma grande justiça, além do medo do julgamento da sociedade. Da mesma forma que a medida protetiva é aplicada rapidamente, que a outra parte também fosse ouvida, para que não gerasse essa descompensação, entendeu? Do ponto de vista assim, poxa, certo, a mulher está protegida. Edma Santos é uma das estudantes que faz o atendimento inicial a esses homens. E chega aqui bastante enfurecido, bastante agressivo, sem saber ao certo o que é esse projeto. Geralmente eles dizem assim pra gente, me mandaram para cá, a justiça me mandou para cá. Já chegam exatamente nesse tom. Vocês mandaram a gente para cá, vão fazer o quê? E aí, nesse primeiro contato, quando ele chega, que faz a inscrição, já passa pela recepção, então, eu e a Cláudia, nós acolhemos esse homem. Nosso trabalho principal é de acolhê-lo nessa carga que ele está trazendo. Então, a primeira coisa que a gente fala para ele é, nós vamos ouvi-lo. E isso já dá uma desarmada interessante e considerável na vida de cada um. A transformação durante os encontros vai acontecendo, como nos explica a estudante de psicologia, Cláudia Andrade. Interessante que depois, já no 8º encontro, você começa a ouvir os próprios depoimentos de situações em que eles passaram a vivenciar nestas semanas do encontro e as mudanças de comportamento que eles foram tendo pelo fato de estarem passando por este projeto e por este grupo. E é assim interessante, fantástico de ver o resultado destes homens se enxergando como aquele comportamento que eles tinham era um comportamento que era natural para eles, mas que era um gerador de violência. Estudos apontam que casos de violência física e feminicídio começam com xingamentos, manipulações e chantagens, formas de violência que não aparentam ser tão graves no começo, mas que pioram gradativamente. Isso é um ponto principal, um ponto positivo principal desse grupo reflexivo, né? Normalmente, o encaminhamento é feito com sensibilidade pelo magistrado, né? Ele vai encaminhar aquele homem que está no início ou no meio desse ciclo de violência exatamente para barrá-lo, né? Para evitar que ele se reproduza e alcance formas mais graves, por exemplo, como o feminicídio. Nós sabemos que existe efetivamente esse ciclo, começa com uma violência às vezes simbólica, silenciosa, né, até que alcance a violência física e, nos casos mais graves, leve até a perda da vida da mulher. Um homem que participa de um encontro como esse, às vezes percebe de fato, né, toma consciência de que aquela atitude que ele adota rotineiramente no seu lar, na verdade, é uma atitude violenta. É essa a reflexão dos homens ao final dos encontros do grupo Viver Melhor. É importante a mudança da visão que eles têm da violência doméstica e agora estão prontos para construir uma nova história. Graças ao projeto que me ensinou coisas que eu não tinha conhecimento, a se livrar de problemas, de discussões, então isso é muito importante. Eu percebo que, eu sofri... Eu posso dizer assim, não vou me dar uma de vitimização,
mas eu percebi que eu poderia ter sido mais maduro e ter agido antes disso tudo. Por hoje é só. Fiquem com as imagens da semana do Judiciário Sergipano.